Depois de um mês de aula, chegamos ao final do nosso primeiro módulo. E hoje, nesse fim de semana, nós vamos começar a revisão desse módulo. Todas as nossas aulas de revisão, elas vão ser basicamente a resolução de questões, principalmente aquelas que já caíram em edições anteriores do Enem e outras questões semelhantes ao estilo de questões do Enem, para que a gente possa treinar bem a resolução dessas questões e chegar bem, chegar preparado lá no dia da prova. No cronograma de estudo, se você tiver baixado o plano, estava previsto que essa semana nós começaríamos o segundo módulo. Mas entendemos que é melhor a gente dedicar, de fato, esses finais de semana para a revisão do conteúdo estudado, e aí a gente tem início do segundo módulo ao final da revisão. A primeira parte da revisão vai ser nesse fim de semana, e a segunda parte da revisão vai ser no fim de semana próximo. E aí, na outra semana, nós começamos, então, o segundo módulo com as aulas de Sociologia. Nessa aula, nós vamos resolver questões que você pode acompanhar no slide, que vai estar aparecendo aqui na tela também. E esse slide ele vai ser disponibilizado também lá no nosso drive de materiais gratuitos para você baixar. Mas todas essas questões, elas estão inseridas, né? São parte do material que nós disponibilizamos sempre, em todas as aulas que a gente posta, tem um link na descrição que você pode baixar o material didático da aula. E aí, nesse material, você encontra um resumo da aula e também uma série de questões que você pode resolver para fixar bem o conteúdo. Hoje nós vamos resolver questões que são muito recorrentes no Enem. Temas como democracia grega, toda a questão do cenário, né, do contexto da Grécia Antiga, do surgimento da filosofia entre os gregos, né, como a gente estudou desde a primeira aula. E dentre essas 9 aulas que nós demos no primeiro módulo, a gente viu a filosofia, né, desde os pré-socráticos até os helênicos. Nessa aula especificamente, nós vamos resolver questões que vão dos pré-socráticos a Platão. E aí, na semana que vem, a gente vai ter resolução de questões que englobam o final do nosso primeiro módulo, que são ali as aulas sobre Aristóteles e também as aulas sobre os filósofos helênicos. Então, hoje nós vamos resolver questões que envolvem os pré-socráticos, Sócrates e os sofistas, Platão, e aí a gente encerra a primeira parte da revisão do nosso primeiro módulo. A primeira questão, e aí para você resolver cada uma dessas questões, se você quiser treinar bem como você vai ler e interpretar a prova do Enem, você pode inclusive assistir a nossa aula bônus, que nós falamos sobre isso. E uma das dicas que nós demos lá na aula bônus é que a gente pode sempre começar lendo diretamente a questão propriamente dita. E aí a gente vê se nós conseguimos resolver a questão ou se nós precisamos ler o texto de apoio para poder otimizar o tempo que nós temos para resolver a prova. Então, a primeira questão diz o seguinte: o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Se você já sabe o que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos, você nem precisa ler esse texto de apoio, como nós vamos ver aqui. Nós temos nas alternativas o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Letra B, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Letra D, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Ou letra E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. E nós vimos que os filósofos pré-socráticos, que marcam ali o início da filosofia entre os gregos, eles são marcados por duas coisas. Lembra que nossa primeira aula ela foi intitulada Duas Palavras, Uma Criança, justamente porque existia naquele contexto um embate entre duas palavras, ou um encontro entre duas palavras, o mitos e o logos. Portanto, já é parte característica, né, do surgimento da filosofia entre os gregos essa questão do discurso racional em detrimento do discurso mítico, que era predominante até então. Essa é uma característica. A outra característica é que eles buscavam, você deve lembrar, a arqué, que é o elemento primordial de todas as coisas, né? Como que o que existe passou a existir. E aí, portanto, essas duas características elas estão presentes na alternativa C, como você pode ler aí.
A necessidade de buscar de forma racional, a palavra mítica era uma característica lá da filosofia, do início da filosofia, né, dos filósofos pré-socráticos, e a busca pela arqué, que seria a causa primeira, o elemento primordial das coisas existentes. Está vendo como dá para você resolver uma questão só tendo conhecimentos básicos e indo diretamente para a pergunta e para as alternativas. Em alguns casos você vai precisar dedicar um tempo à leitura dos textos motivadores, mas muitas vezes você consegue resolver assim, o que otimiza bastante o seu tempo, já que a gente sabe que o Enem é uma prova muito recheada de textos. A segunda questão diz o seguinte: o texto descreve os argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para ele, a principal preocupação filosófica era de que ordem? Aqui, no enunciado da questão, mais uma vez, já diz o que o texto descreve, que era os argumentos dos primeiros pensadores, né, que foram denominados filósofos pré-socráticos. Portanto, mais uma vez aqui uma questão sobre a filosofia pré-socrática. Então, talvez você consiga resolver essa questão também só lendo as alternativas. A primeira alternativa, letra A, cosmológica, né? A principal preocupação filosófica dos filósofos pré-socráticos era cosmológica, dizia respeito ao cosmos, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Ou letra B, política, discutindo as formas de organização da polis ao estabelecer as regras da democracia. E aí, se você lembra das aulas, você vai ver que esse tema da política ele passa a surgir lá na parte de Sócrates e os sofistas, né? Onde se passa a debater a polis, que nós vimos ali as principais características, inclusive, da democracia ateniense. Letra C, ética. Nós vimos que ética é um tema muito importante na filosofia dos helênicos, portanto não dos pré-socráticos, desenvolvendo uma filosofia de valores virtuosos que tem a felicidade como um bem maior. Estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis. Nós nem vimos ainda a estética, né? Letra E, hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade. E nós vimos que não tem nada de uno na explicação dos filósofos pré-socráticos, muito pelo contrário. Nós temos diferentes explicações da busca pela arqué. Portanto, a alternativa correta era a letra A, mais uma questão que você consegue resolver sem nem ao menos se deter ao trabalho de ler o texto de apoio. Terceira questão, que é uma questão do Enem 2020, né, da reaplicação do Enem 2020. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver, e o que é morto seca. E todos os germes são úmidos, e todo alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém, que é um texto de Simplício, de uma obra que fala também dos filósofos pré-socráticos. E aí, o enunciado da questão vai explicar o que a quem esse trecho remete, né? O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto, que foi ali o primeiro, né, até onde a gente sabe, que começou a filosofia grega, portanto, filósofo pré-socrático, é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar o quê? O que é característico do pensamento pré-socrático? Você pode observar, né, antes de continuar a resolução da questão, que a questão 1, que era do Enem 2015, falava sobre os filósofos pré-socráticos, que a questão 2, que era do Enem 2016, falava sobre os filósofos pré-socráticos, e que essa questão 3 que a gente está resolvendo agora do Enem 2020 também fala dos filósofos pré-socráticos. Então a gente não mentiu para você. Esse assunto é muito recorrente no Enem. Em diferentes edições nós temos aí questões que abordam esse assunto. E aí vai dizer, essas são as alternativas, né, para responder essa questão. Letra A. O que caracteriza o pensamento pré-socrático, né? Que tipo de coisa, né? A abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. Letra B. A teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico. Letra C. Justificação religiosa. E aí você já pode parar por aí, porque você vai lembrar que a filosofia é justamente o encontro do mitos com logos, né? Essa, vamos dizer assim, espécie de dissidência entre esses dois tipos de palavra. E a palavra religiosa tem muito mais proximidade com mitos do que com logos, que é do que se aproxima o pensamento filosófico. Letra D. Elaboração poética sobre os mitos e as narrativas cosmogônicas. Ou letra E, a explicação racional sobre a origem e a transformação da physis
E nós também trabalhamos esse termo aqui com vocês, porque sabemos que esse tema é muito relevante, o termo physis, que é justamente de onde vem a fisiologia, o estudo da natureza. Portanto, nessa questão, a alternativa era a letra E. Que eu li o texto de apoio dessa questão aqui na resolução, mas é mais uma daquelas que só com a pergunta nós conseguiríamos resolver. Quarta questão, que é a questão 73 da reaplicação do Enem 2021. Diz o seguinte, o enunciado. O texto aristotélico, ao recorrer à cosmogonia dos pré-socráticos, portanto falando de Aristóteles, mas de um momento em que ele remeteu à filosofia dos pré-socráticos, salienta a preocupação desses filósofos com o quê? Mais uma vez uma questão sobre os pré-socráticos, mesmo que fale de Aristóteles. E aí nós vamos identificar qual era a preocupação então desses filósofos, que é a mesma coisa que a gente viu na questão do Enem 2015, 2016 e 2020, para você ver como esse tema ele é realmente recorrente. E essa questão diz o seguinte: mutação ontológica dos entes. B. Alteração estética das condutas. C. Transformação progressiva da ascese. D. Sistematização crítica do conhecimento. Ou letra E. Modificação imediata na espiritualidade. Pode ser que essa questão ela se enquadre ali na teoria de resposta ao item do Enem como uma das questões dessa edição que era uma questão difícil, porque ela traz uns termos assim mais complicados de a gente identificar se comparado, por exemplo, às as 3 questões que nós resolvemos anteriormente. Mas você pode ir nesses casos, se você não sabe o que significa cada palavra que está posta aqui nas alternativas, por eliminação. A letra E fala sobre a modificação na espiritualidade. Mais uma vez, a filosofia é um rumo do logos, não do mitos, né? Então, não seria essa alternativa. Letra D, sistematização crítica do conhecimento. Ali estava sendo iniciado, então como era que poderia sistematizar? Quem fez isso bem posteriormente foi Aristóteles, como nós vimos nas aulas dele. Letra C, transformação progressiva da ascese, que seria algo como a transformação do conhecimento, né, do processo de conhecimento. Letra B, alteração estética das condutas, que não tem nenhum tipo de relação aí com o período. Ou letra A, mutação ontológica dos entes. É razoável que se fique em dúvida entre A e C, mas nessa questão aqui a alternativa correta é a letra A, justamente porque o que era preocupação dos filósofos pré-socráticos era essa mudança, né, constante da realidade, daquilo que existe, como que o que existe passou a existir. Então, portanto, a alternativa correta, sempre que aparecer essa palavra ontológica ou ente, diz respeito ao estudo do ser, né, do que existe, que é característico do pensamento pré-socrático, né? Principalmente em que momento que houve essa mudança e como que essa mudança aconteceu, de não existência para existência, como que o que existe passou a existir. Questão 5, que foi a questão 66 do Enem 2022, o enunciado diz o seguinte: o texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles. Nós falamos de Empédocles rapidamente, numa das nossas últimas aulas dos pré-socráticos, né, que ele se caracterizou ali por ser o filósofo que atribuiu a Arqué os 4 elementos que nós conhecemos. E aí, acerca da Arqué, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático, novamente, mesmo que essa questão fale de Empédocles, ela é uma questão geral sobre os filósofos pré-socráticos. E aí, o que é típico desse pensamento? Então, observe mais uma vez, nós começamos resolvendo uma questão de 2015, 2016, 2020, 2022. Estamos aqui numa questão 2021, estamos aqui numa questão de 2022 e, novamente, o tema dos pré-socráticos sendo abordado. E aí, o que é típico do pensamento pré-socrático? Letra A, exalta a investigação filosófica. Letra B, transcende ao mundo sensível. Letra C, evoca a discussão cosmogônica. Letra D, fundamenta as paixões humanas. Ou letra E, corresponde à explicação mitológica. Você pode excluir de cara a letra E, mas observando as outras alternativas, aquela que mais engloba o pensamento pré-socrático é justamente essa discussão a respeito do cosmos, do mundo, né, que é dado como cosmos, porque os gregos entendiam que a realidade era uma coisa ordenada, e por isso cosmos, mas o que os pré-socráticos fazem é exatamente
evocar essa discussão a respeito do mundo, né? Como que essa realidade ordenada existe. Questão 6, que foi a questão 77 do Enem 2017. O texto vai dizer, o enunciado vai dizer o seguinte: o texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito. Nós vimos Demócrito, que foi ali o filósofo pré-socrático que começou, a primeira pessoa talvez a ter conceituado a questão do átomo, né? E aí, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas, portanto, a arqué, estava representado pelo quê? Aí a gente vai procurar nas alternativas a que mais fale ou que mais se aproxime do conceito do átomo, que foi o diferencial ali de Demócrito. Letra A, número, que seria os pitagóricos e não Demócrito. Letra B, devir, que seria uma alternativa para Heráclito e não para Demócrito, né? Porque Heráclito que falou do movimento constante. Letra C, água, que seria Tales, o filósofo que falou da água como arqué. Letra D, imobilidade, que seria mais próximo do pensamento de Parmênides, como nós vimos na aula sobre o início da metafísica. Ou letra E, átomo, que explica o surgimento dos entes, portanto, a letra correta é a letra E, porque é a letra que fala do elemento que Demócrito utilizou para se referir à arqué. E aí nós temos aqui a questão 7, que foi a questão 87 do Enem 2018, da reaplicação, que fala novamente sobre Demócrito. A Demócrito atribui-se a origem do conceito de, e a gente vai procurar nas alternativas novamente, o átomo, que, como vocês podem acompanhar aí, está presente na alternativa A, a porção mínima da matéria, o átomo. Questão 8, que foi a 25 do Enem 2016. O enunciado da questão diz o seguinte: os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das. Ou seja, esses fragmentos que estão lidos aqui, eles apresentam uma determinada oposição. E aí, se você lembrar, na hora da prova aqui, uma questão de oposição que nós vimos nas nossas aulas, quando a gente fala do pensamento pré-socrático, foi exatamente naquela aula que nós falamos sobre Heráclito e Parmênides, que Heráclito remetia ao movimento constante, enquanto Parmênides à ausência de movimento. Mas se você não lembrar, aí você pode ler os textos motivadores e você vai ver que no texto 1 nós temos um fragmento de Heráclito, que fala justamente que não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, que é aquele texto que nós lemos, inclusive, na nossa aula, porque o rio ele não é mais o mesmo, devido à mudança. E você pode ler o fragmento 2, que é um fragmento do poema Da Natureza de Parmênides, que nós também citamos nas nossas aulas, e aí você vai identificar que a oposição de que trata aqui o enunciado é exatamente essa oposição que caracteriza ali o início da metafísica, como nós podemos compreender. Então você vai procurar aqui uma questão que mais se adeque a isso. A alternativa A, investigações do pensamento sistemático. A alternativa B, preocupações do período mitológico. A alternativa C, discussão de base ontológica. A alternativa D, habilidades da retórica sofística. Ou a alternativa E, verdades do mundo sensível. E a alternativa correta aqui, novamente, é essa investigação a respeito do ser, daquilo que existe, que, portanto, trata-se de uma discussão de base ontológica. Sempre que aparecer a palavra ontologia, lembre disso, do estudo do ser. Questão 9. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga. Portanto, essa questão vai falar sobre o contexto da Grécia Antiga. Vamos parar aqui a leitura do texto apoiador e vamos direto para o enunciado. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. E aí nós vamos identificar aqui qual que é o princípio de que se trata nesse texto de apoio. Voltando então para o texto, vai dizer o seguinte: a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais do que assegurar permanência e fixidez. As leis se tornam bem comum, regra geral. E aí você vai lembrar já aqui, nesse ponto do texto, daquilo que nós falamos na nossa aula sobre Sócrates e os sofistas, né? Nós lembra que quando nós fomos dar aula sobre Sócrates, a gente falou que nós precisávamos conhecer
um lugar e algumas pessoas. O lugar era Atenas, daquela época, e as pessoas eram os sofistas, que fizeram ali, né, contracenaram, vamos dizer assim, com Sócrates. E quando nós falamos de Atenas, da democracia ateniense, nós falamos de dois princípios: a isonomia, igualdade perante a lei, e a isegoria, que era a igualdade de fala ali na Assembleia. Então nós vamos buscar aqui, já que está falando de lei, o princípio da isonomia. E você vai ver que esse princípio está por escrito exatamente: isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos, já na alternativa A, e é por isso que ela é a correta. Questão 10, que é a questão 9 do Enem 2015. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Ele negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua cidade. No entanto, essas regras não passavam de invenção humana. E aí o enunciado da questão vai caracterizar o personagem aqui, né, Trasímaco, como sofista. E você vai lembrar que na aula sobre Sócrates, nós falamos que os sofistas, eles tinham essa postura de que não existia uma verdade absoluta. E que essa postura, apesar de ironizada por Platão e de a forma como sofista, a palavra sofista chegou para nós hoje ser uma coisa bastante pejorativa, tinha um fundo de sentido, porque naquele momento da Assembleia, onde todos tinham igual direito de fala, realmente ninguém detinha a verdade, porque tudo que era dito podia ser colocado em discussão. Então, essa é uma característica dos sofistas. E aí o enunciado vai dizer: o sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética era resultado de quê? E aí a gente vai procurar aqui uma questão que lembre essa postura dos sofistas, de entenderem que as coisas elas podem ser relativizadas, que não existe uma verdade absoluta, né? Vamos dizer assim. E entre as alternativas que nós temos aqui, a alternativa A começa falando de determinações biológicas. A alternativa B fala de verdades objetivas. A alternativa C fala de mandamentos. E a alternativa E fala de sentimentos experimentados diante de atitudes humanas, que não tem muita relação. As alternativas de A a C falam de coisas que eram exatamente o oposto dessa postura do sofista de relativizar as coisas. E a alternativa que mais se adequa é exatamente a alternativa D, porque fala que a relação entre justiça e ética é um resultado de convenções sociais que são resultantes de interesses humanos contingentes. Mesmo que para você, por exemplo, uma palavra como contingente seja difícil de você interpretar essa palavra, né, que no caso seria uma situação que pode acontecer ou não, ainda assim dá para você entender que o que tem mais a ver com a postura relativista do sofista é entender que essa relação entre justiça e ética, certo e errado, nada mais é do que uma convenção social e que nós podemos pôr ela na prova, modificar ela a qualquer momento. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 11, que é a 17 do Enem 2015. Vai dizer o seguinte: na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função, que é mais uma questão que foi abordada na aula sobre Sócrates e os sofistas, certo? Que é a característica lá de Atenas, do lugar de que nós falamos. E nós vimos que a ágora era exatamente esse espaço de debate. Então nós vamos procurar aqui qual é a questão que tem mais relação com isso. Alternativa A é a ágora. A função da ágora era agregar os cidadãos em torno de reis. Essa é completamente descartada, né? Porque não era exatamente uma experiência democrática. Alternativa B, permitir aos homens livres o acesso a decisões do Estado expostas por seus magistrados. Que aqui seria como se fosse um lugar onde onde os atenienses fossem receber a informação do que tinha sido decidido, mas na verdade eles iam lá para decidir. Então, portanto, também não é essa a alternativa. Letra C, constituir o lugar onde o corpo dos cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Letra D, reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra.
Ou letra E, congregar a comunidade para eleger representantes com o direito de pronunciar-se em assembleias. No caso dessa questão aqui, a alternativa que mais engloba a função do espaço é exatamente a alternativa C, porque fala de um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade, sem restringir a nenhuma questão específica, como seria o caso da alternativa D, né, que fala só sobre a guerra, mas sobre tudo o que acontecia na cidade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. A questão 12, que é a questão 39 da reaplicação do Enem 2016, fala que a filosofia na Grécia Antiga, para o filósofo aqui do texto citado, foi resultado de quê? E aí, nesse caso, nós precisamos sim ler o texto de apoio, porque a questão quer saber o que é, né, a filosofia na Grécia Antiga, ela foi resultado, segundo Vernon, que é o autor do texto, de quê? Então, nós precisamos ler o texto para saber qual é a opinião dele. E o texto vai dizer o seguinte: o aparecimento da polis, e aqui você precisa lembrar que polis era o termo grego para a palavra cidade, inclusive se você é do Rio Grande do Norte, se você é de Natal e Redondezas, e você quiser nunca esquecer disso, é só você lembrar de um fato muito curioso da cidade de Natal, ou do Natal, como os natalenses gostam de chamar, que é o fato de que aqui existem vários bairros com nome ou com nomes semelhantes, né? Nomes que são sinônimos. Então tem Cidade Nova, tem Nova Natal, e um desses bairros é Neópolis. Todos esses bairros eles têm em comum esse fato, né? Essa característica de representar o crescimento da cidade. Portanto, assim como existe Nova Parnamirim, que é o crescimento da cidade, né? Um bairro novo que se forma, uma expansão, a ideia de expansão da cidade, por isso novo. Assim também, Neópolis é um nome para isso, para falar de uma nova Natal. E Neópolis é uma palavra formada por dois termos principais, neo, que remete a novo, e polis, que remete exatamente à cidade. Então, se você quiser nunca esquecer disso, é só lembrar desse fato curioso, que Natal tem vários bairros com nomes que remetem à ideia de uma nova Natal, e um desses bairros é Neópolis, que se chama assim exatamente porque polis é uma outra palavra para cidade, como nós vimos na aula de Sócrates e os sofistas. Então, o aparecimento da polis, situado entre os séculos VIII e VII a.C., constituiu, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo, certamente no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Então, o autor aqui está fazendo uma relação entre o aparecimento da polis, da cidade, e o surgimento da filosofia. Nós vamos procurar nas alternativas qual é a que se aproxima dessa ideia. A primeira é a constituição do regime democrático. B, contato dos gregos com outros povos. Letra C, desenvolvimento no campo das navegações. Letra D, aparecimento de novas instituições religiosas. Ou E, surgimento da cidade como organização social. Mais uma vez, como é característico do Enem, não significa que todas essas alternativas estão completamente erradas, mas existe uma que está mais certa, porque sintetiza, resume o pensamento, a opinião de Vernon, que é o que o enunciado pede, que é a alternativa E. Portanto, ela é a alternativa correta. Para ele, a filosofia na Grécia Antiga é exatamente o resultado do surgimento da cidade como uma organização social. Você não precisa concordar com isso, mas você precisa saber ler o enunciado, interpretar o que ele está pedindo e responder à prova de acordo com o que se pede e não necessariamente de acordo com o que você pensa. Essa é uma habilidade importante, como nós vimos na aula bônus. Questão 13, que foi a questão 878 do Enem 2017. Vai dizer o seguinte: o texto evidencia características de um modo de vida socrático. Então, o enunciado dessa questão, diferente do enunciado da anterior, ele não quer que você diga qual é a opinião do texto. Ele já diz o que o texto descreveu, que são características do modo de vida socrático. E esse modo de vida socrático, ele se baseava no quê? Portanto, você não precisa ler o texto de apoio. Se você sabe em que se baseava o modo de vida socrático, você já consegue resolver a questão. É só você ler aqui as alternativas e procurar a que mais se relaciona com isso. Alternativa A, contemplação da tradição mítica. Alternativa B, sustentação do método dialético. Alternativa C, relativização
do saber verdadeiro. Alternativa D, valorização da argumentação retórica. Ou a alternativa E, investigação da natureza. A alternativa E seria algo mais para os filósofos pré-socráticos. A alternativa D seria algo mais para os sofistas. A alternativa C também seria mais próxima dos sofistas. E a alternativa A não tem nenhuma relação com o início ali da filosofia. Então, a alternativa que mais se aproxima do modo de vida socrático é exatamente a B, que fala da sustentação do método dialético, porque é o método ali socrático, né, como nós conhecemos através dos diálogos de Platão. Questão 14, que é a questão 67 do Enem 2019. A questão, o enunciado da questão diz o seguinte: o fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica. Então, é uma questão que você precisa ler o texto de apoio, porque o enunciado está pedindo que você identifique o que é que ele evoca. Ele não está descrevendo o que o texto diz, mas está perguntando o que o texto diz. Então, você precisa ler o texto para responder a questão. E o texto de apoio diz o seguinte: tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os jovens de ginásio, perguntando: tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso, é sua missão, e ele não a abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo. Fala sobre uma perspectiva da filosofia que olha para você, em que você olha para você mesmo, né? Tu te ocupas de ti, você se ocupa de pensar em você mesmo. Então, nós vamos identificar aqui nas alternativas qual é a alternativa que se relaciona com isso, com essa frase. Tu te ocupas de ti, como se isso fosse uma preocupação central da filosofia, né? Se preocupar consigo mesmo. E aí nós temos A, examinar a própria vida. B, ironizar o seu oponente. C, sofismar com a verdade. D, debater visando a aporia. Ou E, desprezar a virtude alheia. Debater visando a aporia é uma característica do pensamento socrático. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo que você identifique o que o texto evoca. Por isso que você tem que marcar a alternativa que se relaciona com o texto, que nesse caso seria a alternativa B. Esse é o tipo de questão que, se você não conseguir identificar que você precisa sim ler o texto dela, você vai marcar talvez errado, porque ela tem, na alternativa D, uma característica do pensamento socrático, mas não é a característica que o texto está evocando. Então não é a característica que a gente deve, não é a opção, a alternativa que a gente deve marcar, porque a correta é exatamente a alternativa A. Quando fala que para esse texto, né, esse fragmento que nós acabamos de ler, o princípio moral que ele está evocando da filosofia socrática é examinar a própria vida, porque é o que tem a ver com a frase, a pergunta, tu te ocupas de ti. Filosofia, quando ela se volta para investigar o nosso próprio eu, né? Questão 15, que foi a 58 do Enem 2021. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Meno é um exemplo da utilização do, que aqui é um trecho de um diálogo de Platão, e nós vamos ler para poder resolver a questão. Sócrates diz o seguinte: quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Meno, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te isso possível? Assim, Meno, que coisas afirma ser a virtude? Então nós vemos um trecho de um diálogo de Platão, que o personagem principal é Sócrates, como de costume, e nós temos um trecho cheio de perguntas, que, portanto, demonstram a característica da interlocução ali do filósofo, né, de Sócrates, com as demais pessoas, como era abordado nos diálogos de Platão. E aí nós temos as alternativas: A, escrita epistolar; B, método dialético; C, linguagem trágica; D, explicação fisicalista; ou E, suspensão judicativa. A característica de Platão, de Sócrates, né, como apresentada nos diálogos de Platão, é exatamente esse diálogo constante, principalmente com muitas perguntas. Por isso que aqui a alternativa correta é a B. Característico de Sócrates é o método dialético. Sempre que tiver uma questão sobre Sócrates, Platão, perguntando de uma forma geral características
do método socrático, lembrem e considerem essa palavra dialética, né? Que ela é muito relevante para o pensamento deles. A questão 16, 17 e 18 são questões que abordam novamente o tema lá dos filósofos pré-socráticos e de Sócrates. Então, para que a aula não fique tão grande, que essa aula já vai ficar extensa, né? Eu vou deixar para vocês mesmos resolverem e vou deixar o gabarito aqui no arquivo que vai ser disponibilizado no link da descrição. Vamos passar para questões sobre Platão, só para a gente encerrar a nossa revisão. Questão 19 é uma questão que traz uma imagem bastante clássica, né? Que nós temos aí no centro da imagem uma representação de Platão apontando para cima, de Aristóteles apontando para baixo. E aí, no centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a. O que Platão aborda? Você vai lembrar das vias do conhecimento ali abordadas por Platão, quando ele valoriza muito a via do inteligível. Por isso que na imagem ele aparece assim, né? E aí nós temos suspensão do juízo como reveladora da verdade, B, realidade inteligível, e aí você já sabe que é essa, porque fala da realidade inteligível, que é a via de conhecimento que Platão aborda na sua filosofia. Portanto, você já sabe de cara que é essa a alternativa correta, né? Porque não é nem salvação da condição mortal pelo poder de Deus, nem essência das coisas sensíveis do intelecto divino, e nem ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade, o que Platão aborda na sua filosofia, quando ele diz respeito à epistemologia, né, a questão do conhecimento é exatamente a via do inteligível. Questão 20, a 21 do Enem 2015, também é uma questão sobre Platão. Essa narrativa de Platão é uma importante manifestação cultural do pensamento grego antigo, cuja ideia central, do ponto de vista filosófico, evidencia o quê? E aí a gente precisaria ler a questão, ler o texto de apoio, para poder identificar sobre o que ele fala, né? Sobre que ponto, que ideia central do pensamento grego antigo está sendo abordada no texto. E aí eu vou deixar vocês fazerem um exercício de interpretação do texto, para vocês identificarem a questão também, mas ela trata exatamente da teoria do conhecimento, porque aborda novamente essa questão do inteligível em Platão, né? Expondo a passagem do mundo ilusório para o mundo das ideias, como nós vimos, essa teoria das ideias de Platão seria essa, então, a alternativa correta. Questão 21 vai dizer o seguinte: na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica o quê? E aí nós temos algumas alternativas, como estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos, comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele. C, descrever corretamente as características do objeto observado. D, fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser. Ou E, identificar outro exemplar idêntico ao observado. E por mais que você possa se confundir de marcar lá a E ou até mesmo a A, você deve considerar que a alternativa que melhor abarca o pensamento de Platão é exatamente a D, porque fala sobre fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser, que é justamente essa tentativa platônica de investigar o que está para além da aparência, né? Para além do que a gente vê. A via do conhecimento inteligível, portanto, e não apenas do sensível. E a última questão que nós vamos resolver agora, a questão 48 do Enem 2020, diz o seguinte: a tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para. Nós precisamos, então, ler o texto de apoio, que diz o seguinte: se os filósofos não forem reis da cidade, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se numa mesma pessoa não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora, sob coerção, a caminhada das diversas naturezas, que em separado buscam uma dessas duas metas, não é possível, caro Glaucon, que haja para as cidades uma trégua de males, e penso, nem para o gênero humano. Então, essa questão, esse texto ele aborda a necessidade de você conhecer, de você ter um conhecimento filosófico para que você governe bem a cidade. E a tese apresentada, então, o enunciado da questão diz o seguinte: a tese apresentada, essa ideia, né, essa correlação entre conhecer e governar, pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para quê? Superação de entraves dialógicos, organização de uma sociedade justa, formação de um saber enciclopédico,
promoção da igualdade dos cidadãos ou consolidação de uma democracia direta. Por mais que você concorde com qualquer uma dessas alternativas, a que mais representa o que está sendo abordado no texto, que é essa relação entre governo e conhecimento, a alternativa que melhor identifica isso é a alternativa B, que é a organização de uma sociedade justa. Ao longo dessa semana, principalmente terça, quinta e sábado, nós vamos estar lançando conteúdos, cortes dessa aula no nosso Instagram. Então nos siga lá para você poder nos acompanhar e ter acesso a mais conteúdos, saber também sempre que um conteúdo novo é postado. Todos os domingos ao meio-dia nós temos aula aqui no YouTube e nós temos também em cada aula um material que você pode baixar gratuitamente. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece e também sabe que vai fazer o Enem. Recentemente eu apliquei um simulado já do Enem e caiu uma questão considerável de filosofia, uma quantidade de questões considerável de filosofia. Então é uma disciplina realmente relevante para você estudar, para você conseguir fazer uma boa prova do Enem. Tá bom? Espero que esse conteúdo seja proveitoso para você e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Até a próxima aula.